pessoal, está no ar mais um Conexão Jogando com Elas. Eu sou Valéria Sensi e aqui comigo, de volta, Isabel Piccoli. Olá, Isa! Olá, Val! Olá, pessoal! Tô de volta e o nosso giro no futebol feminino vai começar. Se liga aqui com a gente. Começaram o Conexão falando sobre a amarelinha mais famosa do Brasil, mas a amarelinha da base. Afinal, Isa, a base vem forte, né? Sempre, né, Val? E chegou a vez da estreia do nosso técnico da Seleção Feminina de Base, Jonas Urias. Ele convocou as 19 atletas para a Seleção Brasileira Feminina Sub-20, que disputarão a Liga Sul-Americana Feminina. As meninas se apresentaram ontem, dia 9 de setembro, e ficam concentradas na Granja Comari, no Rio de Janeiro, até dia 14 desse mês. A competição ocorre de 16 a 22 de setembro. O Brasil, Val, está no Grupo Sul, composto por Argentina, Bolívia, Chile e Uruguai, com sede na Argentina, enquanto no Grupo Norte temos Equador, Colômbia, Peru, Venezuela e Paraguai, com sede em Guayaquil, no Equador. As primeiras colocadas de cada grupo, além do melhor segundo colocado, disputarão posteriormente um triangular final com sede a ser definida, Val. E o torneio, ele serve de preparação para o Campeonato Sul-Americano Feminino que começa em 2020. E agora, Isa, vamos falar das nossas convocadas, né? Vamos, Val, isso aí. Começando pelas goleiras, a Nicole dos Santos e a Maiara do Internacional. Vamos para as defensoras. Vitória Bruna, do São José de São Paulo, Gisele, do Grêmio do Rio Grande do Sul, Ruth, do Vitória da Bahia, Camila, do Palmeiras, a Isadora, do Internacional e a Maiara, da Ponte Preta. No meio de campo, a Angelina dos Santos, de São Paulo, a Raquel, do Valadares, de Portugal, a Miriam Cristina, de São Paulo, a Vitória Iaia, do São Paulo também, a Maria Eduarda do Cruzeiro, de Minas Gerais, a Juliana do Palmeiras, de São Paulo e a Micaele do Cruzeiro de Minas. E aí, novamente convocada, né? Na última vez foi convocada pela técnica Pia, agora tá fortalecendo a nossa base. E as atacantes, a Jaqueline de São Paulo, a Júlia Beatriz do Erandubá de Manaus, a Nicole do Benfica de Portugal e a Milena do Kinderman de Santa Catarina. Muito bem, isso agora que a gente já sabe quem são as gurias que vão jogar pela nossa seleção, nos basta torcer e esperar aí pelas vitórias. Desejar boa sorte para elas. Ainda falando em categoria de base, nós vamos para o Campeonato Feminino Sub-18, que finalmente chegou às esperadas semifinais. Na quinta-feira, no dia 5 de setembro, o São Paulo abriu as portas do gramado do Marcelo Portugal para as Sereias da Vila. O tricolor saiu na frente com um gol da Giovana, mas o Santos deixou tudo igual em Cotia, com Amanda Gutierrez. O jogo de volta está marcado só para o dia 26, às 3 horas da tarde, no estádio Eurico Mursa, em Santos. Agora, quem fez bonito, Isa, e está determinado para ir à final foram as gurias coloradas. No domingo, dia 8 de setembro, às 5 horas da tarde, no gramado do Sesc Campestre. Em Porto Alegre, foi palco de uma goleada por 5 gols. O Internacional sempre goleando. Tá goleando ultimamente, né? É o time principal, é base, todo mundo goleia. Todo mundo goleia. E isso aconteceu em cima do Irandubá. E quem marcou? 2 vezes a Júlia, 1 vez a Ketita, 1 vez a Jé e a Malu fechou o placar. As equipes fazem a partida de volta no dia 28 de setembro, às 4 horas da tarde, em Manaus. O Inter pode até perder por 4-0, que mesmo assim ele avança. O Irandubá precisa, no mínimo, repetir o placar para levar a decisão para os pênaltis. É isso aí, né? Então a gente já tem meio que definido aí que de um lado vai sair o Internacional e do outro nós estamos à dúvida, né? São Paulo ou Santos? Vamos ver, né? A gente aguarda, mas agora é só no fim do mês para nós falarmos sobre o Brasileirão Feminino Sub-18. Ansiosas, né? Mas enquanto isso, continua rolando o Brasileirão Feminino A1. E no Conexão da semana passada, nós falamos que nós estávamos aguardando o resultado do confronto entre o Santos e a Ferroviária. E a partida finalmente aconteceu na terça-feira, dia 3. As santistas sofreram a virada e foram superadas pelo mesmo placar da Inda, tendo que decidir a vaga nos pênaltis. As meninas da Ferroviária contaram com 2 defesas de Luciana para fazer 3-1 e conquistar a classificação às semifinais. E aí, as sereias
não foram pra semi. Quem foi a Ferroviária. E o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino A1 terminou empatado no último sábado, dia 7 de setembro, feriado. O Avaí Kinderman visitou a Ferroviária em Araraquara e a partida terminou em 1-1, com gol da Carol, que abriu para o Kinderman, e da Taiciane, que empatou para as donas da casa. Os dois times voltam a se enfrentar em data e local que ainda não foram definidos pela CBF. Então a gente fica no aguardo aí da data e local desse jogo. Isso aí, no domingo, dia 8, Val, aconteceu a partida de ida da outra semifinal da competição, entre Flamengo e Corinthians, em Cariacica, no Espírito Santo. O resultado foi melhor para as alvinegras, que venceram por 2-1, com gols de Érica e Vitória Albuquerque. Ana Clara descontou para as rubro-negras. A partida de volta acontece no próximo domingo, dia 15, às 2 horas da tarde, no Parque São Jorge, em São Paulo. O Corinthians precisa apenas de um empate para ir à grande final. Já o Flamengo precisa de uma vitória simples para levar aos pênaltis ou uma vitória por 2 ou mais gols de diferença para se classificar no tempo normal. Então, no próximo fim de semana, teremos quem serão os times que irão para a final do Feminino A1, né, Val? Muito bem, só jogão, e a gente fica no aguardo, então. E agora chegou a hora de falar de quem? Dos charmosos. Dos charmosos é o momento mais esperado. Eu gosto dos estaduais, Eu adoro. Eu acho a melhor parte deste podcast, E os estados estão movimentados. A gente está movimentando o Brasil. Exatamente. Fala aí, muito então, bem. Val, sobre o Campeonato Paulista. O Paulista. Vamos começar pelo Paulista. No Campeonato Paulista, a 16ª rodada da competição já iniciou. O Santos recebeu o São José em Santos e as Sereias da Vila aplicaram 2 gols nas visitantes, no sábado, dia 7 de setembro. Ainda no sábado, o Palmeiras foi até o Pacaembu enfrentar o São Paulo. As paulistas venceram por 2-0 o Verdão. Isso aí, mas a rodada não acabou. Ela encerra nesta quarta-feira, dia 11 de setembro, com os confrontos entre Ferroviária e Ponte Preta em Araraquara e Corinthians e Juventus na capital. Ambas as partidas ocorrem às 4 horas da tarde e podem ser acompanhadas pelo site da Federação Paulista. Dá essa moral para as gurias. E lembrando que a 16ª rodada, ela encerra a segunda fase da competição, Val. E as 4 melhores equipes que se classificam para a terceira fase. Até o momento, então, nós temos 2 clubes já classificados, o Santos, que marcou 14 pontos, e o Palmeiras, que marcou 11. E o Corinthians, apesar de ainda não ter jogado, também já está classificado com 15 pontos. Porém, a partida, ela é importante sim, sabe por quê, Val? Porque a partida é de vida ou morte para o Juventus, que tem 6 pontos. E ele tem chance porque a Ferroviária soma 9 pontos e a Ponte Preta não pontuou. Então tem que fazer toda uma matemática então, aí. Tem uma matemática aí, mas vai sair as equipes. Vai sair a quarta melhor equipe do Paulista para a terceira fase. Muito bem, e agora chegou a hora do Carioca, né? O Carioca é a primeira vez que tá aparecendo aqui? É a primeira... Não, programa passado a gente falou sobre o Carioca, mas alguns problemas aconteceram. Então nós estamos de volta aqui, vamos falar do Carioca. No Sudeste ainda, o Campeonato Carioca, que estava previsto para iniciar nesse final de semana, então nesse final de semana que passou, não teve pontapé inicial, de acordo com a tabela anexada no site da Federação Carioca. No entanto, não tem nenhuma nota explicando o motivo do adiamento, mas para deixar todo mundo atualizado, nós vamos dar um giro, né, em quais partidas devem ocorrer no próximo final de semana, esperando ansiosas por esse campeonato. Exatamente, Val. Apenas uma partida não irá acontecer no domingo, dia 15 de setembro. As demais todas no domingão. Às 10 horas da manhã se enfrentam Fluminense e Brasileirinho. Às 2 horas da tarde, Piscinão de Ramos e Rojimirim entram em campo. Às 3 horas da tarde são marcadas os confrontos entre quem, Val? Portuguesa e Araruama, Isa. E cara virada enfrenta o LDRO. O Botafogo enfrenta o LDAC. O LDP Tupi enfrenta o LGD Carambá. O Vasco da Gama enfrenta o Rio São Paulo. O Magense enfrenta o Bela Vista. O Duque de Caxias enfrenta o El Sadai. Colônia Guapimirim enfrenta o LND Fluminense. E para fechar a rodada, o Greminho enfrenta o Campo Grande também no domingo, né? Então... Mas a federação ainda não divulgou o horário desse jogo, Val. E para fechar essa rodada, às 3 horas da tarde do dia 18 de setembro, o Flamengo recebe o Porto Real. E essas são as partidas. E aí foi. E aí foi. E pô, Isabel,
Nome difícil, né? Só tem nome Só difícil. tem nome difícil. Nome difícil é jogo difícil. É então, isso aí, Val, né? né, negócio aí complicado. Mas a gente tá esperando pelo Carioca. Então, né, a gente fica aqui um pouco também indignada com toda essa situação, com essa pouca informação sobre o futebol feminino nos canais que deveriam valorizar e dar espaço pra essa mulherada. O Campeonato Carioca, ele está envolvendo 30 clubes, Val, que são divididos em 6 diferentes chaves. E o mais incrível é que não se fala apenas nos 4 grandes do Rio, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, mas também se fala na seleção da Taça das Favelas, que nessa primeira rodada a gente não citou porque não joga, porque toda rodada algumas equipes no Carioca, elas folgam. Mas dessa forma é preciso dizer que essas meninas, que essas mulheres, elas precisam de espaço, visibilidade e reconhecimento. Então, ao acessar o portal da Federação Carioca, fica um pouco essa brecha do que vai acontecer, por que não aconteceu, por que foi transferido, por que foi adiado. E não basta apenas existir a competição, né, Val? É preciso valorizar e dar espaço em todas as competições, seja no Rio, seja qualquer Brasil estado todo, brasileiro, né? E no mundo. Exatamente, Isa. E, enfim, a gente espera que essa situação não se repita, nem no Carioca e nem em nenhuma outra competição. Até porque, não é porque é feminino, né? Mas a qualidade do futebol é indiscutível e merece o mesmo respeito, né? Que qualquer outra modalidade, seja feminino ou masculino. É isso aí, Val. Mas vamos sair do Sudeste e ir pro Sul agora? Vamos para o Sul. Enquanto o Gauchão parou, vamos falar do Paranaense, né? No Paraná, né? Agora, no Sul, enquanto o Gauchão deu uma pausa, o Paranaense iniciou com tudo. O Toledo recebeu o Imperial e resolveu começar a competição com o quê? Goleada. Meteu 7-2. O Foz Cataratas venceu o Londrina por 2-0. A segunda rodada do Paranaense feminino ocorre no dia 15 de setembro, às 3 horas da tarde, com o confronto entre Imperial e Foz Cataratas em Curitiba, no Otávio Nico. E a sequência da rodada, Isa? Ela acontece no dia 18 de setembro, às 3 horas da tarde. O Londrina recebe o Toledo em Londrina, no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Isso Muito aí, bem. né? Isso aí, Val. Mais uma conexão que tá chegando ao fim. Pô, Mais já? uma. Isso não, aí. eu não quero ir embora. É isso aí, Val. Eu não Mas quero ir embora. terça-feira tem mais. Terça-feira da semana que vem. Tem mais futebol, tem mais estaduais. E tem mais estaduais, porque as outras competições dão aquela paradinha, né? Mas a gente vai falar de seleção feminina também. É isso aí, né, Val? Mas até lá dá pra fazer o quê? Dá pra acompanhar tudo. Dá pra acompanhar, Dá pra acompanhar todos os jogos dessa mulherada, valorizar e dar visibilidade a elas. Tem tudo sempre no site, jogandocomelas.com.br e nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, conteúdo fresquinho, Val, todo dia. Então assim, ó, não tem desculpa pra não saber tudo que a mulherada tá fazendo. Porque em qualquer rede social, se você tem Jogando com Elas também lá, super informado. Até porque o Jogando com Elas, né, Val, é o melhor website do Brasil. Exatamente, né? Exatamente, é o melhor vencedor do ExpoCon. É isso aí. Então acompanha a gente, deixa a sua opinião, o que você tem achado sobre o nosso Conexão Jogando com Elas. Mas, Val, quinta-feira tem Dando a Letra. Exatamente, então, por favor, nos acompanhe. Não abandona a gente, não abandona. E a gente volta quinta e o Conexão volta semana que vem. Até lá, pessoal. Até mais.